Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da nossa Academia Campinense Maçônica de Letras, completando esse ano seus 39 anos de existência, produzindo, refletindo e divulgando a cultura maçônica. Bem, gostaria de fazer já o agradecimento às empresas do grupo Devec Passione por patrocinar este nosso programa. Bem, o programa de hoje nós vamos discutir um tema que me parece assim bastante interessante, sobre os estandartes e timbres de lojas, né? Vocês observam aí na tela os timbres da nossa academia no centro e das 4 potências maçônicas aqui do estado de São Paulo. Grande Oriente do Brasil, São Paulo, Grande Oriente Paulista, a Grande Loja Maçônica do estado de São Paulo e o Grande Oriente de São Paulo. E o que nós vamos tratar hoje nesse nosso podcast é justamente sobre isso, sobre esses timbres, esses brasões e os estandartes, né, que obviamente todas as lojas têm. Antes de a gente falar propriamente no estandarte de loja ou no timbre da loja, vamos pegar um pouquinho alguns dados históricos, né? A ideia do brasão é uma ideia que mais ou menos remonta ao período medieval, né? A Europa medieval. O brasão é, na verdade, um desenho, né, que tem a finalidade de identificar indivíduos ou famílias, clãs, né? E normalmente na Idade Média ele era construído como uma forma, primeiramente, de homenagear grandes cavaleiros, né, pelos seus atos de coragem e de bravura. E aí, com o passar do tempo, os brasões passaram a ser associados principalmente às famílias nobres, né? A heráldica é o campo de estudo dos brasões e tem algumas regras específicas, né? Para a gente ilustrar um pouquinho, eu fui inclusive buscar o brasão dos príncipes de Stuart, né? Da dinastia de Stuart. Isso está na origem, né, da nossa ordem, principalmente no que diz respeito ao rito escocês antigo e aceito. Então está aí o brasão dos príncipes Stuart, que é mais ou menos a dinastia aí que vai do século XIV até o século XVIII. Bem, na verdade o brasão ele pode ser representado em suportes, né, como bandeiras ou elementos arquitetônicos de um modo geral, mobiliário, objetos pessoais, né? Agora, a partir do século XIX, quando então a ascensão da burguesia e, obviamente, o declínio da aristocracia, o brasão foi perdendo a sua importância. Aí ele renasce no século XX, aplicado agora a municípios, corporações, associações, etc., né? Na verdade, esses emblemas, vamos dizer assim, não são mais brasões, porque o brasão, para ele ser construído, a heráldica estabelece algumas normas, algumas regras, né? Então seria mais ou menos um emblema, um timbre, ou como a gente diz hoje, talvez na linguagem mais contemporânea, seria a logomarca da instituição. Então, por exemplo, eu, quando estava construindo aí essa apresentação, fiquei curioso e fui buscar então os brasões de família e busquei lá do lado esquerdo, né, da minha família, Pantano, e do lado no meio e do lado direito do meu lado materno, né, Bueno de Campos, que são, Bueno é mais ou menos de origem espanhola e Campos espanhola e portuguesa, né? Apenas a título de curiosidade são exemplos de brasões. Bom, agora vamos olhar um pouquinho para a questão do estandarte, né? O que é propriamente o estandarte? O estandarte é uma bandeira, não é? Uma bandeira utilizada normalmente em regimentos militares, corporações, comunidades religiosas, né? Via de regra, esses estandartes às vezes carregam o brasão da instituição que eles representam. Eu peguei, por exemplo, esse tipo de estandarte, que é característico do Império Romano, né? O exército romano
no seu movimento assim, de conquista, levava esse tipo de estandarte à frente, que é chamado de vexilo, quando tem esse formato, né? Observe que a águia dourada, né, com as asas abertas, é um símbolo, né, característico do Império Romano, que, vamos dizer assim, se estende aí de 800 a.C. até mais ou menos 500 depois de Cristo. Vocês observam aí apenas uma ilustração, né, possivelmente de um filme, um batalhão aí romano, e observe lá no canto superior esquerdo o vexilo ou o estandarte, né, do Império Romano. Já nessa outra figura, também peguei um outro estandarte que é muito característico, a gente vê em filmes, né, que contextualizado aí na época dos vikings, né, ou dos povos escandinavos, séculos 9 e 10, que é o estandarte do corvo, né? Na verdade, esse corvo é o símbolo de Odin, o deus da guerra. Então, a ideia é que eles levavam esses estandartes no sentido de colocar um certo medo, né, nos seus adversários, porque estariam então ali com o seu estandarte com o poder de Deus por trás, né, de Odin. E aí a gente apresenta alguns estandartes da modernidade. Por exemplo, do lado esquerdo, vocês veem um estandarte típico das festas religiosas aqui do Brasil, né, da festa do Divino Espírito Santo, na tradição católica. Do lado direito, um estandarte também bastante conhecido, que é da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, uma das grandes campeões do carnaval carioca. E vocês observam que nesses estandartes existem, então, brasões ou timbres, né, característicos. No da escola, por exemplo, você observa um surdo ali no meio, que é uma representação, então, do samba brasileiro. Não é? Obviamente, do lado esquerdo, a representação do Divino Espírito Santo, e assim vai, né? Nessa outra tela, 3 outros estandartes. Do lado esquerdo, estandarte nacional do Exército Português, né, com seu brasão de armas. Do lado direito, o estandarte de um clube de serviço, o Lions Clube Internacional, né, no caso da cidade de Mogi das Cruzes. E na parte central, obviamente, o estandarte do maior time, né, ou do melhor, ou do grande campeão brasileiro, os irmãos que são corintianos, são paulinos, santistas, que me desculpem, né, mas eu tinha que colocar o estandarte do grande campeão, tá bem? Bem, esse tipo de alegoria, ou seja, os estandartes, foi trazido ao Brasil pelos portugueses. Vocês podem observar aí na tela, é uma obra de Vítor Meirelles, né, do final do século XIX, 1860, que retrata, então, a primeira missa celebrada no Brasil em 26 de abril de 1500 pelo Frei Henrique Soares. Né? Note que tem uma setinha ali, se vocês procurarem na internet e observarem essa imagem em tamanho maior, vão ver que tem ali provavelmente um frade, ele segura um pequeno estandarte, e nesse estandarte tem a bandeira da Ordem de Cristo, né? A qual pertencia, então, Álvares Cabral. Aí vocês observam, então, uma imagem de uma procissão religiosa, né? Onde, então, é muito comum a gente ter esses estandartes, então, representando instituições, etc. Né? Então, na Semana da Santa, Semana do Divino, Folia de Reis, né? Esses estandartes são bastante frequentes. Então, tendo uma ideia do que são estandartes e brasões, a gente vê na tela aí 4 estandartes. Tomei o cuidado de pegar um estandarte de uma loja do Gobi São Paulo, uma loja da Glesp, uma loja do Grande Oriente Paulista e uma loja do Grande Oriente de São Paulo. Se vocês olharem um pouquinho, né, com pouquinho de calma, vão perceber, obviamente, que nesses estandartes sempre se faz referência à potência a qual a loja está ligada, né? Além de outros símbolos que são característicos. Eu não vou entrar muito na discussão de uma simbologia que é, claro, perfeitamente conhecida pelos membros da ordem.
esquadro e compasso, o G no interior do esquadro e compasso, o olho que tudo vê, as colunas, né? Então isso, obviamente, os irmãos começam já a estudar nos primeiros anos de ordem. Vou pegar mais ou menos alguns detalhes para os irmãos perceberem a riqueza que tem esses estandartes. Sabem os irmãos que sempre que uma loja é constituída, um dos requisitos é que ela crie um brasão, um timbre, né, vamos dizer assim, e construa também o seu estandarte, e há um documento, inclusive, que descreve o próprio estandarte, que deve, então, ser levado ou entregue à potência a qual a loja está ligada, e na devida oportunidade, então, há a sagração do templo e, consequentemente, essa sagração do estandarte também, né? Aqui nós temos uma característica interessante que difere dos demais. Por exemplo, a loja Ordem e Progresso, CL número 1900, do GOB São Paulo, ela tem um timbre, que é esse que está do lado esquerdo da tela, tem lá esquadro e compasso, o G, as características da loja, mas é interessante que esse timbre que aparece, então, nos seus documentos oficiais, ofícios, certificados de visita, etc., ele não vai para o estandarte da loja. Interessante, ele é uma construção distinta. A maioria das lojas, às vezes, aproveita o próprio brasão, o próprio timbre no seu estandarte. No caso da Ordem e Progresso, observem que a loja, ao construir o seu estandarte e também a colocação do seu nome, procurou homenagear 3 eventos extremamente importantes na história do nosso país. Então vamos começar. Ordem e Progresso é um termo, né, idealizado pelo filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes, em 1889, e é, na verdade, o lema político do positivismo, que é uma corrente filosófica formulada por Augusto Comte, né, uma doutrina bastante popular na época, da criação da bandeira nacional. Na verdade, o lema de Augusto Comte é um pouquinho mais amplo. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim ou por finalidade. Ele foi, digamos, inspirado nesse lema de Augusto Comte. Então, com essa denominação, ordem e progresso, a loja faz uma homenagem aos ideais republicanos, portanto, uma homenagem à proclamação da República. Agora, notaram que no nome da loja tem um CL depois, Ordem e Progresso, CL. Esse CL, em algarismo romano, representa o número 150. E qual que é a razão? Porque a loja faz também uma referência e uma homenagem aos 150 anos da independência do Brasil, né, 1822, que é uma efeméride comemorada exatamente um ano antes da fundação da loja. Então, com isso, na sua nominação, ela faz uma homenagem a 2 movimentos importantes, que é a proclamação da República e a independência do Brasil. Agora, por último, observe que no estandarte da loja, ao invés de aparecer, então, o timbre, o brasão característico, os fundadores optaram por colocar um triângulo vermelho, né, contornado pela expressão em latim libertas quaeseratamen, que é o lema da Conjuração Mineira, né, que significa, em português, liberdade ainda que tardia. Então, vejo que interessante que a loja, na sua nominação e no seu estandarte, homenageia 3 eventos muito importantes para a história do nosso país. Agora nós temos um outro estandarte de uma loja da Glesp, a Inconfidência Votura. Note que nessa loja já o brasão ou o timbre que está ao lado esquerdo foi reproduzido no próprio estandarte. Os irmãos sabem que quando, na verdade, vai o documento para a potência, tem toda uma descrição do estandarte, que dimensões ele tem, quais são as cores, a razão das cores serem escolhidas, né? Aí o brasão da Inconfidência Votura tem alguns elementos característicos, que é o caso dos ramos de acácia, né, que para os irmãos aí que vão então para
vão ser exaltados ao grau de mestre, vão estudar bastante isso, tem o esquadro e compasso, o G, mas tem duas coisas que eu gostaria então de destacar. Primeiro, observe que tem uma coroa em cima e ela tem o formato de um mural, né? Parece uma muralha. E a ideia dos idealizadores é que esse mural evoca os antigos construtores de templos, de pontes e de catedrais, né, das corporações de pedreiros, né, da época, então, da maçonaria operativa. Depois tem o triângulo ternário, que tem uma série de representações, mas, por exemplo, está representando a tríade liberdade, igualdade e fraternidade. E aí o que eu gostaria de destacar, porque é possível que os irmãos que assistem ao podcast vão perguntar, e por que a denominação Inconfidência Votura? Bom, Inconfidência, como viram também na Ordem de Progresso, lá com o Triângulo Vermelho, é uma homenagem à Conjuração Mineira. Assim como aqui em Indaiatuba nós temos também outra loja da Glesp, que é Antônio Francisco Lisboa, que obviamente é o nome do Aleijadinho, também uma referência à Conjuração Mineira. Agora, interessante é o vocábulo votura. Votura é uma palavra, né, de origem tupi-guarani, que significa então morro ou montanha, e segundo a história foi num morro então denominado aqui Votura pelos índios, pelos indígenas, que se construiu no final do século XVII, uma capela, né, num pequeno arraial que simbolicamente dá então o início da cidade de Indaiatuba, né? Então uma curiosidade aí no nome da loja. Para a loja do GOP, nós escolhemos uma loja recém-fundada do Oriente de Salto, que é uma cidade próxima aqui. Vocês observam que também nessa loja você tem o brasão do lado esquerdo, e ele foi levado, digamos, não integralmente, né? Mas a parte central do brasão foi levado para o estandarte da loja que está do lado direito. Aí vocês notam que tem toda a simbologia característica, né, da nossa ordem, o piso mosaico, as colunas, o globo terrestre e celeste, olho que tudo vê, etc. Não vamos descrever esses elementos. Inclusive embaixo, entre o piso mosaico e a queda d'água, você vê que tem lá pequenininho alguns instrumentos maçônicos, né? Compasso, esquadro, a trolha, a régua, etc., né? Bom, o globo terrestre simbolizando as forças materiais do mundo, aquelas então que o aprendiz deve tentar dominar, e o globo celeste representando então o universo e a astronomia também muito presente nos nossos estudos, nos nossos rituais. Mas o que eu queria destacar é que veja que a loja procurou também fazer uma referência a algo característico da cidade. Note que na parte central tem lá um rio, uma cachoeira. Por quê? Porque a cidade de Salto ela tem uma relação bastante importante com o rio Tietê, né? Que passa pela cidade. Na verdade, na cidade de Salto tem as maiores quedas, né, da extensão do rio, com as rochas sedimentares, né, que, segundo os geólogos, comprovam então a existência de geleiras no estado, obviamente, no período glacial, né? E um dos pontos mais visitados, inclusive, na cidade de Salto, é a cachoeira, né, que foi batizada então pelos índios de Ituguaçu, que quer dizer Salto Grande, daí então o nome da cidade, né? E também note que na parte um pouquinho abaixo dos dois globos tem dois pássaros, parecem duas andorinhas, né? E na verdade são pássaros da família das andorinhas, os pássaros taperás, que segundo consta era muito presente num certo período, né? E que utilizavam então algumas fendas nos blocos, né, de granito da cachoeira para ali então fazer o repouso, colocar os seus ninhos, né? E aí por último a gente tem um timbre do lado esquerdo,
e o estandarte do lado direito. Você vê que já essa loja levou o timbre para dentro do próprio estandarte também, né? Integralmente, diferente da Ordem e Progresso e diferente também da loja de Salto, né, do Grande Oriente Paulista. Tanto a loja de Estudos Sem Fronteiras como a loja Inconfidência Votura levaram os seus brasões integralmente para o estandarte, né. Esse, então, é o estandarte da loja, tem uma série de significados também, não vou discutir todos eles, porque alguns são bastante conhecidos. Novamente, esquadra e compasso, a letra G, o piso mosaico, as colunas, né? Observe que as colunas, no caso desse emblema, diferem um pouquinho da loja do Grande Oriente Paulista. Veja que sobre as colunas, aqui tem o globo terrestre e o globo celeste. Já da loja Sem Fronteiras, sobre as colunas aparece apenas as romãs, né? Bom, aí tem um conjunto de significados para alguns elementos. Por exemplo, o círculo, porque desde a antiguidade grega era considerado a figura perfeita, né? Seria então um sinal supremo da perfeição, né? Porque os elementos do círculo, da circunferência, são todos equivalentes. Todos eles equidistam no mesmo ponto, né? E, portanto, a gente considera que seria a figura perfeita. A nominação da loja, o termo estudos, para indicar que é uma loja de estudo e reflexão, né, visando, obviamente, o aperfeiçoamento dos irmãos. O termo Sem Fronteiras faz uma alusão à maçonaria universal, propondo, então, que não deve existir barreiras separadoras entre todos os irmãos do planeta, né? E note que tem um globo central, azul, né, obviamente é o globo terrestre, com umas linhas brancas. A ideia é que essas linhas brancas representam, então, a luz que deve iluminar todos os maçons do planeta. Há um livro aberto também embaixo, com esquadra e compasso. Pode estar representando o livro da lei, né, que utilizamos na abertura dos nossos trabalhos. Portanto, representa pesquisa, conhecimento. Mas note que tem um detalhe, que o livro está em branco, de modo que isso faz alusão, então, ao conhecimento que será produzido para preenchê-lo. Então, meus irmãos, esse era o nosso tema de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao grupo Devec Passione pelo patrocínio para esse nosso Tempo de Estudos podcast da nossa Academia Campinense Maçônica de Letras, 39 anos produzindo e divulgando cultura maçônica. Até o próximo Tempo de Estudos.